E aí, meu povo e minha pova do Lógico Cursos Aliados, curso mais humanas, melhor, o isolado de humanas que a gente tem no planeta, meu amigo, no planeta. É essa mesmo. Senhoras e senhores, qualquer dúvida, tá aí o meu arroba aí embaixo, ó. Me procura, tira dúvidas, procura os outros professores da equipe, né? E eu tenho certeza que você vai ter um bom momento de tirar dúvidas com todos nós, beleza? Espero que você possa compartilhar essa aula com o maior número possível de pessoas aí do nosso curso, tá bom? Não deixem de acompanhar as nossas aulas e as nossas interconectividades dos nossos professores aí do curso de Humanas. Beleza? Vamos lá, gente boa. A aula de hoje é filosofia moderna, a renascença da filosofia clássica e laica. Isso significa muito, essa palavra renascença, essa palavra filosofia clássica e essa palavra laica, elas querem dizer muita coisa sobre o período que nós vamos estudar agora, senhoras e senhores. Esse período que nós vamos estudar agora, que a gente começa a demarcar ele ali a partir de 1500, né, século XVI, com o objetivo, né, de mostrar para vocês as grandes transformações que começam a ocorrer agora de maneira muito mais veloz a partir do ano de 1500. Gente boa, é o seguinte, até o ano de 1500, as mudanças elas eram muito mais paulatinas, muito mais lentas. Mas a partir de 1500, a abertura do ser humano para os novos modelos de investigação da realidade, para os novos modelos epistemológicos, inclusive com a possibilidade de questionar a autoridade religiosa, o ser humano começou a desenvolver ciência de uma maneira muito mais rápida, a acumular conhecimento de uma maneira muito mais rápida. E isso liberou o espírito humano para pensar a sua existência individual, social, psíquica, transcendental, né? A sua liberdade religiosa, a liberdade política, qual é a relação entre igreja e Estado, o que é que eu posso fazer com o outro, relações de poder imediata, nova concepção de escravismo nasce em 1500. Isso é muito importante, é um período de viradas, né, epistemológicas, sociais, históricas, econômicas, religiosas, né, políticas, governamentais e muita coisa acontece a partir de 1500. Esse é um período de intensas mudanças, né, de novas visões política, religiosa, filosófica, científica, econômica e estética. Tá? É um momento onde o ser humano vai estar explorando a pegada nova do antropocentrismo. O que é antropocentrismo? Grosseiramente, antropocentrismo é a prática de colocar o humanismo em prática. O humanismo é uma perspectiva filosófica que sustenta o antropocentrismo. O humanismo é uma perspectiva que o homem entende, passa a perceber a importância da existência do ser humano. As características do ser humano começam a ser valorizadas no humanismo. E no antropocentrismo, eu levo essa valorização às últimas instâncias, até às últimas circunstâncias. Eu começo a exercer o ser humano como sendo a mola motriz de si mesmo, da sua própria história e da história ao seu redor. Então, tudo aquilo que Deus antes podia fazer, o ser humano agora vai tentar fazer. Né? E Deus vai perdendo importância relacional, intelectual, social e, por fim, até mesmo importância religiosa. E aí a gente tem novos modelos, né, de exploração do mundo, o expansionismo navegacional, né? A gente vai ter a galera, né, os ingleses, os espanhóis, os portugueses, os holandeses, né, explorando o mundo de uma maneira muito mais veemente, inclusive o chamado Novo Mundo, a partir da exploração da mão de obra escrava na África. Reorganização política do mundo, retorno de uma filosofia epistemológica, uma ruptura, novamente, da filosofia com os dogmas religiosos do cristianismo, na verdade, da cristandade. Há uma diferença entre cristianismo e cristandade. Cristandade, galera, é a institucionalização da fé cristã. É a transformação da fé cristã em uma instituição de poder. O cristianismo é um movimento. A cristandade é o que você conhece nos livros de história. Aquilo que você vê, né, as funções hierarquizadas, né, do clero católico medieval, né, do clero católico romano. Tá bom? Aquilo ali chama-se cristandade. A história das instituições que se apropriaram dos elementos religiosos do cristianismo. Tá bom?
um retorno ao classicismo histórico, ao classicismo filosófico, uma evidenciação muito forte, né, do racionalismo e do empirismo, tá bom? E, obviamente, uma guinada econômica muito forte com o crescimento da burguesia, o nascimento do iluminismo filosófico, o nascimento do liberalismo econômico, né? Mais para frente ali do próprio comunismo marxista com o fim da Idade Moderna. Beleza? Galera, é o seguinte, esse momento é demarcado principalmente pelo encontro de homens diferentes. A ideia de encontrar homens diferentes provocou reações diferentes no espírito humano. O ser humano começou a interpretar o mundo de maneira muito diferente. Se você ouvir meu cachorro latindo, eu não vou parar a aula porque ele latiu, tá bom? Então você vai ficar com a música de fundo aí, alf, alf, no fundo. Beleza? Mas não vai atrapalhar nossa aula, não. Eu espero. Então, gente, é muito importante vocês perceberem que esse encontro do homem europeu, do homem ibérico, do homem nórdico, né? Assim como na Idade Média, na Alta Idade Média, o homem nórdico se encontrou com o homem europeu mais ocidental. Né? Agora, a partir de 1500, o homem europeu já hibridizado com o homem nórdico, né? Vai se encontrar com o homem africano e vai dominar esse homem africano para dominar as terras novas, né, do chamado Novo Mundo até então. Tá certo? Então, a ideia é que isso vai gerar uma quebra de paradigma muito grande e vão surgir novas reflexões, né, sobre a relação entre fé, razão, homem e poder. O Nascimento de Adão, de Michelangelo, uma obra icônica para a gente pensar como funciona o nascimento, né, ou o renascimento, que é a ideia desse Deus interessado ainda no ser humano, esse Adão ali representando a humanidade, né, apontando assim para essa humanidade, né, de maneira muito objetiva, de maneira muito clara, mas Adão ali todo despretensioso, meio que preguiçoso, oh Deus, fica de boa aí. E os anjinhos ali meio que preocupados, olha a cara de tensão dos anjinhos. Mano, a parada estava sinistra, a coisa estava se reordenando. E a fé na cristandade, ela era a mola motriz da sociedade, ela era a argamassa social, que agora vai passar a ser substituída. Né? A ideia, a partir de agora, é que nós vamos enfrentar um estado de sociedade, né, que deixa, né, nesse período entre o século XV e o século XIX, deixa de se preocupar com o Deus Todo-Poderoso do catolicismo e passa a pensar o ser humano em si, a importância do ser humano em si. Então, as novas ciências, né, a nova visão de interpretação da realidade, ela vai mexer com o comportamento humano a ponto da filosofia se libertar da filosofia medieval, né, da patrística e da escolástica, e desenvolver uma filosofia mais autônoma, mais independente dos arreios, né, da fiscalização da Igreja Católica, até desafiando o catolicismo vigente. Por isso que muitos homens, em nome da Revolução Científica, né, vão acabar, da Revolução Filosófico-Científica, do conhecimento ali do início da modernidade, vão ser punidos, vão ser presos, vão ser mortos pela Inquisição, né, vão ser condenados à morte, vamos colocar assim. Tá? Então vamos lá. Seguinte, um grande momento de importância para essa situação é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ao contrário do que muitos pensam, ela não foi apenas uma reforma religiosa, ela foi uma reforma humanista, galera. Altamente humanista, porque ela delegou ao ser humano uma liberdade que antes o ser humano não tinha, que era a liberdade de questionar as autoridades eclesiásticas, as autoridades religiosas, tá certo? Um marco para a construção de um humanismo mais laico, mais independente do poder católico de Roma. O clero versus Lutero. Lutero e suas 95 teses dizem assim: ei, Deus não é o Deus controlado pelo catolicismo romano. Precisamos reorganizar a igreja. Era como se ele estivesse dizendo assim: olha, vamos lavar essa louça suja depois? Vamos mexer nessa coisa dessa autoridade ali,
desse momento específico da sociedade, onde a gente está sendo controlado, e vamos colocar tudo em ordem. Vamos organizar a pia, vamos organizar o espaço, tá? Você faz a sua parte e eu faço a minha assim que possível. Mas a gente não pode ficar controlando um ao outro nos momentos indevidos. Lutero percebe, se é que você me entende, que, de alguma maneira, Lutero percebe que a Igreja Católica ela cresceu em poder e criou um embarreiramento entre o homem e Deus. E aí vem a ideia humanista da Reforma Protestante e até, de certo modo, antropocêntrica também. A Reforma Protestante ela diz, não, o ser humano tem liberdade de ir até Deus. O ser humano tem liberdade de cultuar a Deus. Né? Cria-se a concepção do sacerdócio universal, ou recria-se, ou retorna-se a concepção do sacerdócio universal. E aí o homem agora é livre para trabalhar, o homem agora é livre para fazer sua própria economia. Deus abençoou o trabalho. Era o discurso da Reforma Protestante. E isso gera uma abertura comercial gigante. A Inglaterra fica de olho nisso. A gente vai começar o movimento luteranista, né, com abertura para as liberdades religiosas. Depois, a Reforma Anglicana na Inglaterra, a Reforma Escocesa, né? E aí o próprio calvinismo na Suíça vão dar liberdade para o ser humano desenvolver um novo modelo político independente de Roma, um novo modelo econômico independente de Roma, né, e do status, né, da sociedade de estamento. Agora a ideia é a ascensão social, é liberdade econômica, cada um pode produzir sua riqueza, vai nascer o liberalismo econômico dentro disso aí, e a Reforma Protestante acaba sendo muito mais do que um fenômeno religioso, do que um evento de reforma religiosa, acaba sendo religioso, político, econômico, social, moral, tá certo? Científico, porque a Reforma Protestante ela vai valorizar o espírito científico do ser humano em muita coisa. Lembrando, quando a gente fala Reforma Protestante, não é um movimento uníssono, é um movimento polissêmico, cheio de perspectivas diferentes, que vão influenciar a maneira como o homem pensa, age e produz a sua vida de maneiras distintas, dependendo de quem estava liderando o movimento, em qual região aquele movimento estava acontecendo, ele foi assumindo características levemente diferentes. Beleza? Então, o sola fide, sola escritura, sola Cristo, sola gratia e sola deo glória também é um elemento importantíssimo para você entender o que é a filosofia moderna. Porque a Igreja Católica, que antes detinha todo o poder, agora está enfrentando um novo caminho de acesso a Deus que fragiliza a autoridade católica. Por isso, a autoridade católica pede a contra-reforma. E aí, o Concílio de Trento, né, que vai acontecer ali entre 1545 e 1563, vai tentar dar respostas, né, ao protestantismo, tentando ali manter o poder do catolicismo. E aí onde começa ali a engrossar durante uns 150 anos, mais ou menos, a Inquisição, a perseguição aos protestantes, né, a queima de livros, né, a privação, foi uma atitude reacionária, né, da cristandade católica institucionalizada, do papismo, né, com medo de perder o poder de dominação sobre os fiéis, porque estava construindo suas grandes catedrais banhadas a ouro, ao melhor do estilo barroco. Né? Então a gente tem aí uma revolução religiosa, um conflito religioso, certo? Que está todo emaranhado com a perspectiva científica, filosófica, tá? Política, né? Quem agora vai mandar em todo mundo? Aí começa a se surgir a oportunidade. Não precisamos de alguém para mandar em todo mundo, nem em nome do rei, nem em nome de Deus, né? Muito menos em nome do Papa. E aí começa a surgir ali, principalmente com Maquiavel, né? Principalmente na Itália, a gente vai falar sobre isso depois numa aula específica, né? Começa a surgir ali de fato, a modernidade laica. O justnaturalismo com Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, né? O liberalismo econômico também surge com esses mesmos nomes, né? Principalmente com John Locke, né? Considerado ali um dos pais do liberalismo econômico, né? E também da laicidade, né? Com Maquiavel, com o próprio Hobbes, né? Com o Rousseau, né? Que vão construir ali as bases epistemológicas e teóricas, né, da laicidade. Então, a modernidade agora ela passa por essas transformações, uma nova relação de organização econômica, social e cultural que vai substituir o modelo da Idade Média.
Então, a partir de agora, esse rompimento vai começar a se fortalecer, né? Não só pela perspectiva religiosa, mas também por uma substituição secular, né? Do freio, do controle, do cabresto religioso, porque até os reis eram ordenados, né? Pelo papado. Né? Então, o Papa tinha poder sobre os reis. Né? Então, teve muito rei querendo matar muito Papa nessa época aí também. Tá legal? Uma outra coisa que vai acontecer filosoficamente é a concepção de estética, o retorno ao conceito de estética clássica, né? O retorno à mentalidade classista de estética, de arte. Concepção ali do belo europeu vai ser remontada, né? Vai ser trazida de volta, né? Uma perspectiva do que o belo a partir da filosofia platônica, da filosofia aristotélica, né, de quem é o que é a loucura, o que é a beleza, né, qual é a reflexão entre o que é feio, né, e o que é bom, o que é gostoso, né, o que é degustável e o que é apreciável, né, tudo isso vai gerar profundas transformações filosóficas. Da onde vem o belo? Quem classifica o belo? O que significa o belo? Por que temos a concepção de beleza, de perfeição? Então vai gerar-se aí toda uma estrutura filosófica. Vocês vão ver muito isso quando a gente estiver estudando Immanuel Kant, por exemplo, que entende que existem juízos universais. Né? E a ideia de beleza é só mais uma dessas provas. A partir de agora, nós vamos ter a necessidade de analisar, né, a existência ideal de um sentido de gosto comum a todos os seres humanos que permitem avaliar os objetos estéticos da mesma forma. Vai gerar aí, esse é o período que, assim como na patrística e na escolástica teve a discussão dos princípios universais, nós vamos ter o remontar desses princípios universais. Verdades e juízos, maneiras de julgar o mundo que sejam aplicados a todos e em todos os lugares do mundo. Os princípios e os juízos universais, a partir dessa concepção de belo, né, de perfeito, de conhecimento, porque belo e verdade, gente, andam juntos. Então, por isso, a epistemologia, né, ou seja, a teoria do conhecimento, vai estar totalmente associada a esse espaço filosófico que é a beleza de um lado, a verdade do outro. A beleza, ela tem uma concepção racional, estética, subjetiva, abstrata. A verdade também. A beleza tem uma dimensão sensível, sensorial, aprazível aos olhos, ao paladar, né, ao gosto. A verdade, ela precisa se comprovar da mesma maneira. Ela precisa se mostrar acessível, senão ela não é válida ou ela não é útil, tá bom? Então, essas questões vão estar diretamente associadas. Estamos chegando perto da metade, senhoras e senhores. Estamos chegando perto da metade. Pois é. E aí a gente vai ter a mímese de Platão e a catarse, né, de Aristóteles. A mímese é a verossimilhança. A mímese para Platão é a arte é mera sombra. Né? Descartes vai falar um pouco sobre essa luta do engano dos sentidos e Descartes vai fazer uma espécie de síntese entre o que é os sentidos e a razão. Né? Como é que se dialoga com isso? Mas ainda separando bastante, ainda mostrando muita coisa que pode ser associada, mas também separada entre a perspectiva platônica e a perspectiva aristotélica. Quem vai tentar, ainda na modernidade, considerado um dos últimos filósofos modernos, é o Immanuel Kant, que vai tentar fazer uma junção dessas duas perspectivas. São todas as aulas que a gente vai ver mais para frente. Agora é a aula introdutória, né, do Renascimento, tá bom? Né, da modernidade filosófica. Então, gente, o que foi agora outra coisa importante? Revolução científica. As realidades históricas e econômicas possibilitaram Galileu, Copérnico, Kepler, né, Isaac Newton estudarem os astros, estudarem o mundo à nossa volta, refletirem sobre as estruturas físicas da natureza, questionar verdades até então absolutas de acordo com o poder da Igreja Católica, como, por exemplo, a chamada Terra plana. Já foi superada, viu, gente? Há 500 anos atrás, a ideia da Terra plana. Né? Pelo amor de Deus, não vamos retomar nisso aí, não. A imagem do mundo descoberta, né, por esses caras, né, Giordano Bruno, Galileu Galilei, Copérnico,
Kepler, né? O próprio Isaac Newton, o próprio René Descartes e tantos outros vão provocar uma nova representação da natureza a partir do experimento científico, a partir do método científico, a partir da experiência científica como um método de explorar a natureza e as verdades. Mano, a Igreja Católica pirou com isso, porque ela começou a ter a sua autoridade, inclusive no conhecimento sendo questionada. Beleza? E aí se reacendem as disputas epistemológicas. De um lado, o racionalismo, que é mais platônico. De um outro lado, o empirismo, que é mais aristotélico. O racionalismo sendo uma teoria filosófica que dá prioridade à razão. Conhecimentos que dispensam a prova empírica. O racionalismo é o oposto do empirismo, por assim dizer. O racionalismo é verdades ideais, conceitos ideais e perfeitos que são inatos ao ser humano. O empirismo é aquela ideia de que o conhecimento só advém por meio das experiências. A racionalidade serve apenas para interpretar o conhecimento adquirido pela experiência, pela percepção dos 5 sentidos. Por isso mesmo, Platão acaba sendo evocado para defender mais o racionalismo e Aristóteles acaba sendo convocado, né, evocado para defender mais o empirismo e a experiência sensorial. Então, a ideia é a seguinte: o racionalismo quer analisar tudo através da razão, pega a marcha. O racionalismo quer avaliar tudo através da razão, independente dos sentidos empíricos. O corpo pode promover enganos, mas Descartes vai construir uma crítica a essa concepção, vai tentar fazer uma conexão mais com o empirismo, dizendo, não, os sentidos não atrapalham, não. Depois a gente vai chegar nesse momento aí, tá? Na próxima aula. E o conhecimento básico para todas as coisas são os conhecimentos baseados nas verdades matemáticas, nos pressupostos matemáticos como verdades universais. Parêntese, a matemática é um conhecimento racional dedutivo e não empírico. A matemática não precisa de provas, ela dispensa provas. A matemática se apresenta como a própria prova da verdade das coisas, né, das grandezas matemáticas, das grandezas numéricas. Já no empirismo, a gente precisa examinar a natureza. O conhecimento ele é adquirido por meio da experiência e essa experiência é adquirida por meio do corpo, que não é obstáculo, mas método, mais meio. E a gente deve fazer uma análise lógica da realidade, uma análise discursiva, apresentar provas também discursivas. É o retorno da necessidade da retórica ou uma manutenção da necessidade da retórica lógica para apresentar as verdades. Pois é. Então, o objetivo desse momento é mostrar a forte inspiração clássica de Platão e Aristóteles, principalmente, sobre a produção do conhecimento. De onde vem o conhecimento? Como é que a gente consegue aprender as coisas? Isso vai marcar a filosofia moderna. Como é que a gente consegue aprender sobre as coisas? Como é que o conhecimento acontece na nossa mente? Né? Qual é a utilidade? Qual é a finalidade do aprender? Qual é a finalidade da verdade? Como se aprende? Esses elementos vão marcar profundamente a reflexão filosófica desse período. E aí a gente chega, então, nos grandes nomes da epistemologia, do debate epistemológico, dos quais eu escolhi aqui representar, porque ainda não é a aula sobre isso, né, grosseiramente aqui, né, superficialmente representados no racionalismo de René Descartes e no empirismo de John Locke. Eles vão todos fazer análise política, epistemológica, científica, estética, econômica e também religiosa. Tá certo? Já nessa pegada, Descartes ali no racionalismo mais platônico, Locke ali numa coisa mais aristotélica e assim sucessivamente. Por quê? Porque Platão desenvolve um método dedutivo inatista que vem da matemática pitagórica. E Aristóteles desenvolve os métodos para o conhecimento indutivo por meio da aquisição da experiência, oriundo do pai da medicina, Hipócrates. Tá certo? Nesse processo do conhecimento, o racionalismo se apresenta como sendo um meio de conseguir conquistar a verdade, ou o entendimento da verdade, por meio de instrumentos racionais, por meio de instrumentos abstratos, ideais. Pois o conhecimento, então, se origina na narração, não, viu? Na razão. Tá? E as ideias, o conhecimento já nasce com o ser humano. Ele só desabrocha, ele só se desenvolve. Então, a filosofia ela é tão rigorosa quanto o método matemático.
tá? Olha, por isso que numa aula a gente não pode ficar o tempo todo conversando, porque atrapalha o raciocínio, né? Porque a razão é aquilo do qual o ser humano se utiliza para manter uma linha de raciocínio, tá? Então, quando alguém diz assim, eu perdi a razão, eu perdi o time, né? Ele está falando sobre algo abstrato. Agora, quando a gente vai para o campo empírico, que a gente já está chegando no finalzinho, né? É para mostrar para a gente o seguinte: existe uma parte do conhecimento humano que se dá somente por meio dos 5 sentidos. Os sentidos, gente, eles são exatamente o conhecimento. É que aconteceu alguma coisa aqui, eu fui olhar o que é. Os sentidos são a base do nosso conhecimento. Não existem ideias inatas, tá? Para o empirismo. As ideias são sempre adquiridas, a verdade é sempre adquirida. Não existe nada de ficar devagando sem experimento. O conhecimento se dá por meio da experiência. Sem a experiência, a razão não pode alcançar o conhecimento pleno. Então, no empirismo, eu só conheço por meio da experiência. Para resumir, racionalismo e empirismo. Racionalismo, corrente filosófica que iniciou com a definição do raciocínio, que é a operação mental, discursiva e lógica. Ou seja, eu conheço porque deduzo, é óbvio. É o conhecimento demasiadamente óbvio. O empirismo é o conhecimento baseado nas experiências adquiridas por meio dos 5 sentidos. Beleza? Pois é isso aí, galera. Não esquece de revisar, dar aquela sacada e na próxima aula a gente começa com os filósofos do racionalismo. Aquele abraço, gente boa. Não perca, olha, não se esquece, tá? Cuida de você, não perde tua fé, não perde tua esperança, tá? Não perde o amor. Vamos seguir junto nessa caminhada, porque dentro de instantes a gente vai estar juntinho novamente nas aulas presenciais, ou quem sabe você já na universidade. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!